Boa noite. Hoje é dia 11 de agosto, estamos ao vivo aqui pelo Zoom, pelo Instagram. Estou tentando aqui entender essa tecnologia para estar nas duas plataformas para a gente conseguir conversar. Eu tenho hoje a honra, a alegria de conversar com três mulheres que eu admiro muito, que são as fundadoras da Arte Soul, uma plataforma online, que fez a primeira feira online de vendas no Brasil, totalmente digital, que movimentou o mercado nas últimas 2 semanas, que teve um resultado maravilhoso, as galerias estão super satisfeitas com o resultado. A gente está bem animado com esse novo movimento de feiras online, de vendas, de fomentar a arte no Brasil, que é uma tarefa que a gente sabe que é dificílima e que elas fizeram assim com excelência. Então, eu estou muito feliz de conversar com a Carla Loureiro, com a Dani Maluf e a Tamara Pellman. Eu vou apresentar rapidamente um pouquinho delas para vocês e depois cada uma vai falar um pouquinho de si, do seu background, e a gente vai conversar sobre a Arte Soul e sobre qual é o futuro do mercado de arte digital. Como que a gente pode aliar as ações que a gente já faz como galeria físicas a esse mundo virtual que, assim, abriu portas infinitas e que a gente está sendo muito beneficiado, ainda muito iniciando e entendendo como é esse mercado, mas, por outro lado, é um mercado novo e que a gente precisa entender para poder, então, aliar o físico ao virtual. Então, eu vou começar com essas três experts que vão contar um pouquinho para a gente sobre isso, falar sobre a experiência da Arte Soul, como começou, e também dar um pouco de uma luz para a gente conseguir se guiar nessas novas ondas do momento. Eu vou começar primeiro com a Dani Maluf. Tudo bem, Dani? Você está aí? Estou aqui. A gente amou o convite, Bianca. Obrigada, e obrigada pela parceria na feira. Você foi sensacional. Uma das galerias que mais divulgou, mais movimentou, mais fez barulho. Obrigada. Ai, que bom. Podendo contar um pouquinho do evento. Muito legal, Dani. Eu gostei muito de participar da feira. Eu achei o evento assim excelente, muito bem organizado, muito bem divulgado. Eu acho que vocês movimentaram o mercado mesmo. A gente só tem a agradecer. Eu recebi um feedback muito positivo das galerias e dos artistas. As minhas 7 artistas que eu levei para a feira ficaram muito felizes com a divulgação, com esse projeto que eu fiz da arte no feminino, o feminino na arte, que foi só de mulheres, o quanto a gente conseguiu movimentar isso, eu acho que foi muito positivo. Eu fiquei muito feliz. E eu queria conversar com você, eu queria que você se apresentasse. Você já era do ramo digital, né? Antes da Arte Soul. Então, eu tenho uma empresa de pesquisa de mercado online há 20 anos e que foi pioneira na área digital da pesquisa de mercado. Então, assim, na época, a gente quebrou muitas barreiras nesse mercado e era um mercado que eu não dominava, mas que no ano 2000 teve aquele boom de negócios digitais e que lá a gente começou e está há 20 anos. Então, o mercado digital é um mercado que eu conheço bem, e a Soul a gente fundou há 2 anos, e veio da nossa paixão por arte contemporânea, e da necessidade que a gente sentiu no mercado de poder achar tudo num lugar só, não ter que visitar as 70 galerias do Brasil para bater de porta em porta, entender o que existia lá dentro, poder encontrar num lugar só, e fazer pesquisas por preço, por estilo, por tipo, por tamanho, poder buscar para depois decidir o que comprar e depois seguir fazendo as visitas na galeria. Então, nasceu com esse objetivo, a gente sentiu que no mercado existia uma brecha na área digital e para a arte contemporânea. Sim, eu também percebi isso. Eu acho que vocês foram bem pioneiras. A gente sabe de outras plataformas virtuais que surgiram depois. Eu imagino, pelo menos eu tenho a percepção, de que uma auxilia a outra. Eu acho que não é um mercado tão competitivo. Eu acho que quem mais se beneficia são realmente as galerias e os artistas. E eu acho que esse movimento inteiro de plataformas é uma coisa que pode ser alavancada, e eu queria até conversar com vocês o que a gente pode fazer juntos, com parceria como galeria e plataforma digital, como que a gente pode caminhar juntos e conseguir, então, ampliar esse alcance, né?
Depois eu quero aprofundar um pouco mais sobre a feira. Eu vi que alguém perguntou aqui no Insta qual foi a feira. Foi essa arte da quarentena, né? Que foi durante a pandemia, né? Nas 2 últimas semanas. Eu queria, de repente, agora conversar com a Carla. Carla, você Bianca, também se apresentar, tudo bom? prazer, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por terem aceitado. Estou super feliz de conversar com vocês. Queria que você falasse um pouco também de você, como que você entrou para a ArtSoul, a sua experiência anterior, e a gente conversa um pouquinho da plataforma. Eu trabalho na área administrativa financeira, sou empresária há muitos anos, em outras áreas, né? E conversando com a Dani em algum momento aí da nossa vida, que a gente se conhece há milhares de anos, e a gente começou a falar desse mercado digital, e a gente tinha esse interesse comum por arte, a gente começou a olhar para esse mercado e perceber que existia um espaço, uma brecha para a gente atuar com essa ferramenta digital, que ela tem tanta experiência, e de como a gente podia usar isso para aproximar a arte das pessoas, para tornar mais fácil, né? Para tornar mais tranquilo esse caminho de você encontrar uma obra, né? A gente começou num processo de observação até da gente, da nossa vivência, e a gente foi percebendo isso, que faltava uma ferramenta onde a gente pudesse ter as coisas à mão, onde a gente pudesse fazer pesquisas mais fáceis. O mercado de arte estava muito fora da internet, né? A gente percebia isso esse processo começou em 2017, quer dizer, nem faz tanto tempo. De lá para cá, isso mudou bastante, né? E foi aí que a gente percebeu que dava para atuar. E a gente começou uma série de pesquisa, uma sondagem com todos os players do mercado para entender a dinâmica, onde que a gente podia atuar. E aí a gente montou a ArtSoul. E desde lá a gente vem cada dia modificando uma coisa e adaptando a ferramenta para o melhor uso. Uhum. Qual você acha que é o papel, então, das plataformas digitais nesse momento que o mundo está passando? Bom, isso é uma coisa assim, esse movimento digital, esse boom digital que aconteceu na pandemia é muito interessante, porque, assim, na verdade, ele veio acelerar tudo que já vinha acontecendo. Quer dizer, não é que a gente esteja trabalhando com grandes novidades tecnológicas, mas o que acontece é que as pessoas, de repente, viram essa única possibilidade de acesso a tudo, né, em todos os mercados, não só na arte, e se entregaram para o digital. Então, o interessante desse momento é a quebra de barreiras, a quebra de resistências que existiam com relação a essa experiência digital em todos os meios. Então, no caso de arte, é possível comprar arte pela internet, é possível ver arte pela internet, existia essa questão. E as pessoas começam a ver que sim, que é possível, que você consegue encontrar, que você consegue visualizar, navegar, entrar em contato, e que é uma ferramenta, que é um caminho de acesso, né? Então, eu acho que é, assim, um caminho sem volta, isso é o que é o mercado daqui para frente. É lógico que a gente está num momento de overdose de digital, está todo mundo, né, ansiando pelo contato físico, pela experiência física com tudo, né? E o caminho, eu acho que daqui a pouco a gente está convivendo novamente o online e o offline, porque, no fundo, esse é o bom resultado, né? É o trabalho das duas coisas juntas, né? Uhum. Perfeito. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. É o novo futuro, e é um caminho sem volta. A gente não vai agora não ter mais essa ferramenta. A gente já está usando, está aperfeiçoando. Nós, como usuários, o público, o colecionador, vou falar um pouquinho mais sobre isso com a Tamara também. E eu acho que, exatamente, vocês abriram uma porta interessantíssima para a gente. E qual você acha que é, então, o diferencial da ArtSoul para as outras plataformas? Então, na verdade, eu acho que assim as diversas plataformas é uma coisa interessante porque é um raciocínio um pouco parecido com shopping center, se você for pensar.
Tem vários shoppings e às vezes as mesmas lojas em cada um deles, por que você frequenta um e não o outro? Enfim, existe uma questão de identificação com a linguagem da plataforma, com o foco, com o estilo, com a navegação. Cada uma tem a sua pegada, vamos dizer assim. E aí a gente vai criando um público cativo dentro da plataforma. A gente tem um foco muito específico em arte contemporânea. Isso traz uma proximidade de artistas e galeristas, a gente busca um contato pessoal com esses usuários, uma vez o cliente navegando na plataforma, entrando em contato, a gente tem um canal de comunicação real, a gente conversa, a gente abre esse contato para fazer um trabalho personalizado com esse cliente dentro da plataforma, né? E a gente procura entregar a informação de uma maneira fácil, acessível. A gente, além de tudo, tem essa área de agenda, uma área de revista, que a gente tem artigos sobre o assunto, sempre com esse interesse de entregar mais informação para essa pessoa que está navegando, para ela se sentir mais confortável nas escolhas que ela faz, né? Que pode ser um momento de pesquisa, pode ser um momento de namoro, ela vai ficar fazendo uma coleção digital ali na pasta dela dentro do ArtSoul, até o momento onde ela parte para uma compra efetiva, né? Então, eu acho que a gente busca a inovação constante, a gente busca a renovação constante e uma grande proximidade com os atores ali da plataforma. Uhum. Não, Bianca, a gente lançou recentemente para um evento essa consultoria via Zoom. Então, as pessoas exatamente. Estão lá navegando e precisam de ajuda, a gente marca um horário e agenda, e ela mostra a casa e tira foto e mostra o que ela está precisando, e a gente conversa sobre o que ela gosta, o que não gosta, entende o estilo da pessoa para oferecer as melhores possibilidades para ela. Eu acho isso maravilhoso, Dani, porque a gente sabe, como galeria, que muita gente não nos visita por sentir, sei lá, intimidado, não se sentir à vontade nesse ambiente. Muitas pessoas acham que a arte, que o que eu estou vendendo na minha galeria é inacessível. Eu acho que tem muito ainda essa aura de ser inacessível e da pessoa não se sentir confortável visitando uma galeria. E a gente sabe que as feiras de arte tornam tudo muito mais acessível, tudo muito mais democrático. Por isso que tantas galerias querem participar de feiras de arte. E eu acho que a plataforma digital aproxima ainda mais o público, porque você está dentro da sua casa fazendo perguntas, como vocês fizeram agora, esse consultor online, que é uma ideia incrível. Você está completamente confortável na sua casa, podendo se expor e perguntar e tirar suas dúvidas de uma forma que realmente te aproxime da arte e te faça virar um novo colecionador, se for o caso. Então, eu acho, e também o colecionador que já tem uma coleção, que já trabalha com isso há um tempo, não precisar se locomover também gera um conforto muito grande. Eu acho que é um atrativo incrível. Eu concordo com a Carla que é um caminho sem volta e é o futuro. E eu acho assim, a gente precisa fazer o máximo para conseguir usar com excelência essa plataforma e realmente melhorar a cada dia e achar falhas e consertar. E acho que também o virtual nos dá muitas possibilidades de consertar as coisas rapidamente, muito mais do que eu tenho na galeria física, não é? Exatamente. Essa é uma das grandes vantagens do digital, né? A adaptabilidade. Você faz isso a qualquer momento, né? Exatamente, exatamente. Agora eu queria falar com a Tamara, que a gente ainda não falou. Queria que... Tudo bem, Tamara? Bianca, obrigada pelo convite. Super obrigada. Por ter aceitado. Eu estava assim, realmente na dúvida para ver se você ia conseguir fazer a live com a gente, porque eu imagino que você tenha ficado super cansada nessas 2 semanas, que você estava onipresente na ArtSoul. A gente, participando de todos os talks, vocês movimentaram muito, vocês falaram com muitas pessoas. Eu assisti quase todos os talks, os que eu consegui assistir. Foram assuntos interessantíssimos que vocês trouxeram à tona, e eu achei que foi realmente uma ação conjunta de vocês 3 incrível, e a gente viu muito você nesses últimos dias, você estava lá sempre verdade. online. Estou super feliz e foi tão de conversar gostoso. com você.
Foi tão Foi gostoso, legal, tão né? gostoso o talk que a gente fez, Bianca, que você trouxe as artistas, colecionadora, trouxe a Denise Matar, foi gostoso, como se a gente pudesse estar junto, né? Eu acho que aproximou muito, né, Tamara? A É, gente promoveu encontros. Eu tenho feito também as lives na galeria desde sim, abril e aproxima demais. Até a live que eu é. fiz com a Camila Yunes da Cura, a gente falou muito sobre isso depois. É uma conversa que talvez a gente não estivesse tendo nesse momento dessa forma tão intensa durante uma hora e com as pessoas e dividindo com as pessoas. Eu acho que essa possibilidade é incrível. Eu acho que é o que você conversou com a Carla agora há pouco, que veio para ficar. São coisas que não existiriam se não fosse no ambiente digital. Então, assim, se a gente tivesse que juntar nós quatro, as pessoas que estão aqui assistindo, isso não aconteceria, ou seria muito difícil ter que programar com um mês de antecedência, enfim. Então, são possibilidades que simplesmente não existiam e que elas passam a conviver, né? Então, a partir do momento que a gente puder estar fisicamente junto, não quer dizer que a gente não estará virtualmente juntos também, né? Exatamente. Convivem. Eu acho que eu não consigo mais imaginar a gente voltando ao físico, com os vernissagens, as exposições, e todo mundo com o seu dia a dia, e não ter mais esses encontros. Eu acho que as pessoas vão sentir falta das lives, dos Zooms, e eu acho, como a Carla falou, é um caminho sem volta. Eu acho que a gente realmente abriu um outro mundo de possibilidades, e agora a gente precisa, então, entender como aliar a presença física com esse virtual. É isso aí. Né? Tamara, eu queria que você falasse um pouco. Oi, desculpa. Só complementando isso que você falou, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que essa aproximação digital abriu muito o mundo do artista para a gente, né? Para o colecionador, para o comprador. Porque o artista ele ficava por trás ali na produção e poucas vezes a gente tinha o acesso, mesmo indo fisicamente na galeria, não era sempre que você conseguia ter esse depoimento do artista falando dos sentimentos dele e da obra dele, né? Esse momento do digital trouxe isso muito à tona, e no evento da quarentena, isso foi muito emocionante, né? Os depoimentos todos dos artistas foram muito relevantes. Muito. Eu vejo assim, eu, como galerista que não estava tão acostumada a falar em público, a me expor, a ter esse contato tão próximo e estar na internet, estar no Instagram, todo mundo me vendo, os próprios artistas que abriram seu ateliê para visitação, que falaram da sua produção, que falaram do momento que eles estão vivendo. Eu acho que foi uma reinvenção coletiva do mercado. Cada um de nós, cada agente do mercado, assumiu novos papéis. Eu estou vendo muito isso. Aquele artista que nunca falava, de repente ele se arrumou, abriu a porta do ateliê e falou, né? E isso é muito interessante. É legal a gente ver todo mundo se reinventando, se aprimorando e se adaptando a uma nova realidade. E eu acho que esse aprendizado que a gente está tendo nessa crise e que a gente já está começando a pensar em sair algumas feiras de arte já anunciando suas edições físicas, eu acho que esse aprendizado que a gente teve nesse período vai ser muito útil para daqui para frente. Eu acho que o modelo de mercado mudou, assim, definitivamente. Não sei se vocês têm essa percepção também. Eu tenho essa percepção. Eu acho que é isso mesmo. Não só... Acho que a gente está vendo uma mudança de hierarquias de mercado. Né? O mercado de arte, para quem bota um pezinho dentro, percebe que ele é todo cheio de hierarquia. Né? Uma hierarquia muito ligada à reputação, que é construída ao longo do tempo e faz sentido. Mas, nesses últimos 4 meses, parece que tudo se embolou e que vai sair uma nova hierarquia, mas não é só uma questão de hierarquia, é uma questão de uma nova estrutura mesmo. Ainda não está claro qual é, mas que várias cadeias se desligaram e se recriaram de outras formas, eu não tenho dúvida. Eu tenho a mesma visão que você, não tenho clareza ainda de qual é o formato, mas que ele é outro, isso com certeza. Exatamente. Eu acho que da mesma forma que a gente teve que aprender como se posicionar nesse momento que a gente está passando ainda, a gente vai aprender como, então, aliar tudo para o próximo passo. Né? Vai ser um novo aprendizado. Assim, eu acho que o mercado, nós, né, como galeristas, a gente se uniu, tem um grupo das galerias que a gente conversa, sempre partilha,
foi um choque. Muita gente fechando seus espaços físicos. Quando veio a crise, foi um choque. Qual vai ser o futuro? E a gente imaginava, é uma conversa que eu tenho até com os meus artistas, que nada seria feito esse ano, que seria um ano realmente morto. E aí vocês vieram mostrando para a gente que não, que a gente pode fazer muita coisa na arte, que a gente pode movimentar muito. E é engraçado, é uma coisa que eu sempre penso, sempre debato isso também, que o mercado de arte, por a gente estar lidando com arte, deveria ser o que mais ousa, o que mais inova, o que mais se expõe, e não é assim. Então, por isso que quando eu vejo mulheres como vocês, empresas que realmente experimentam, eu dou muito valor, porque eu acho que quem consegue se expor e se reinventar tem um destaque. E eu vejo muitas galerias que, por mais que lidem com arte, que deveria ser a coisa mais disruptiva que a gente pode ter, ainda são muito caretas, ainda são muito conservadoras. Então, eu acho muito interessante que a gente experimente, que existam, claro, algumas falhas que sejam consertadas rapidamente e que a gente consiga, então, alavancar numa velocidade muito maior, né? Foi o que aconteceu. Eu acho que A gente abriu o cadastro, fechou o cadastro, colocou filtros que não existiam no começo do evento. Então, assim, foi tudo muito rápido e com essa cara de experimentação. Deixa eu ver se isso funciona, deixa eu ver se isso não funciona, vamos testar. E realmente o digital permite esse teste. E a velocidade é outra. Eu vejo assim, tudo muito rápido. A gente fica perdido com tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo está tudo muito intuitivo também, né? Eu acho que a tecnologia está vindo muito para ajudar a gente realmente a se encontrar e conseguir usar da melhor forma possível. Eu queria falar com a Tamara. Primeiro, eu queria que ela se apresentasse, que a gente acabou entrando num papo aqui e você não se apresentou. E aí, depois eu vou te fazer algumas perguntas também, Tamara. Vamos lá. Então, boa noite oficialmente. Bianca, obrigada oficialmente pelo convite. Eu sou a Tamara. Eu estou no time da ArtSoul há mais ou menos um ano. Nos últimos 10 anos, então até então, eu fui cofundadora e dirigi a Feira Parte, em São Paulo, que é uma feira de arte dedicada à arte contemporânea. Então, foi a primeira feira de arte no Brasil dedicada à arte contemporânea, e que tinha algumas regrinhas que hoje eu olho e falo, era o digital que tinha que ter feito isso, porque a gente tentou tanto. Por exemplo, a questão de transparência de preços, né? Então, tinha essa regrinha de todos os preços têm que estar transparentes, e no digital isso até tem uma outra galeria que coloca sob consulta, mas na prática a gente sabe que isso já não funciona, né? Então, vejo um caminho, uma certa continuidade, né, nesse trabalho, assim. Então, eu estou há 10 anos, pouco mais de 10 anos, aí trabalhando com o mercado de arte contemporânea. Ótimo. E é isso. E como que surgiu, então? Você entrou há um ano na ArtSoul, e aí, logo, rapidamente, você já começou a movimentar, e aí você teve, então, o Arte da Quarentena. Como surgiu esse evento? Qual foi o conceito dele? Como vocês tiveram essa ideia? A gente estava, as três, conversando, né, um dia sobre... Tem as coisas do dia a dia, né? Logo antes, na verdade, da quarentena, a gente estava com o lançamento do Clube de Colecionadores. Então, a gente já vinha movimentando, uma busca de trabalhar mais com múltiplos, de introduzir o assunto de arte, de colecionismo para um público mais amplo, tal. E aí, quando veio a quarentena, a gente começou a perceber uma produção muito rica acontecendo, e relevante, né? A ideia veio basicamente de dois insights. Um foi... Esse é um momento que o artista é quem tem que falar. A gente tem que ouvir a voz do artista agora, porque é ele que vai... São os artistas que vão registrar e vão ser os nossos guias, né, historiadores desse momento. É a partir dessas imagens e dessas construções que a gente vai ter memória como sociedade. Cadê esse panorama? Onde ele está muito espalhado. Tipo, a gente tem a infraestrutura digital pronta para receber essas obras e para ter esse panorama. Então, teve uma motivação de registro histórico. E teve, obviamente, uma motivação de apoio às galerias e apoio aos artistas e às instituições culturais. Então, foi um evento em que a ArtSoul abriu mão de qualquer remuneração, né,
para que essa remuneração, para que esses valores pudessem ser revertidos aos artistas que estão trabalhando, às galerias que estão trabalhando que nem loucas, como você disse, para se reinventar e para continuar presente, porque o trabalho é relevante, e para as instituições culturais. Então, foram essas duas motivações. E foi muito rápido, né? Então, eu que estava acostumada a fazer feira, uma feira física, ela leva um ano para ser preparada, às vezes até mais de um ano. A Arte da Quarentena foi o quê? 3 semanas, a gente conversar e falar, vamos fazer? Vamos! 3 semanas estava no ar? Não foi alguma coisa assim? Foi, né, Carla? A Carla tá rindo porque ela estava lembrando quantas noites ela ficou sem dormir. Não, eu percebi que vocês trabalhavam incessantemente. Eu recebia mensagem de vocês, assim, meia-noite, 1 da manhã, a Beatriz também da equipe. Vocês estavam muito focadas e foi essa dedicação que a gente viu muito claramente no resultado da feira. Eu acho que ficou bem claro isso. Vocês estavam realmente ali colocando todo o foco e toda a garra de vocês, sabe? Eu percebi muito. E eu imagino, mas muita coisa é assim também, né? A gente decide e faz. Eu, pelo menos, percebo muito na galeria que eu também decido algumas exposições em um mês e consigo entregar, sabe? Acho super interessante. E como que funcionou esse evento, então, na plataforma? Como foi isso? Acho que a Carla pode responder. Não sei. Então, quando a gente resolveu fazer, o que a gente pensou foi justamente que contribuição que a gente consegue dar para o mercado nesse momento com a nossa ferramenta. Quer dizer, o que a gente tem para colocar no mercado e ajudar essa situação toda? É a própria ferramenta, né? É o nosso espaço expositivo, é a nossa visibilidade. E aí a gente resolveu, então, amarrar as pontas dessa maneira, revertendo essa nossa remuneração para essas instituições. E aí a gente montou, e a gente acabou, nesse momento, inaugurando esse espaço que a gente chama de espaço expositivo, que é uma página dedicada a um evento, a uma exposição, que esse evento inaugural foi um evento grande, porque eram quase 50 galerias, 600 obras e tal, e a ideia é que a pessoa entrasse especificamente naquela página, onde ela teria acesso só às obras do evento, dentro desse recorte que a gente estabeleceu, que eram obras produzidas somente nos últimos 4 meses, para a gente conseguir ter esse registro que a Tamara comentou, do artista sendo um historiador desse momento, né? Então, cada galeria tinha acesso ali à página do evento para cadastrar essas obras, e as pessoas entrando nessa página tinham acesso a todas essas obras de uma maneira única, né? Podendo, inclusive, fazer uma análise ali entre galerias. E depois a gente criou essa programação de talks em paralelo, com essas instituições e voltadas a esse tema do evento. Uhum. E como vocês se movimentaram, vocês tiveram... você congelou um pouquinho para mim, não sei... Mas o seu som continuou, eu consegui te escutar. Eu não sei como é que ficou para as outras. Vocês tiveram, provavelmente vocês têm os dados de acesso que vocês tiveram. Como que ficaram, então, as obras que a gente cadastrou no site? Como que vai ser de agora em diante para esse público também? Porque eu imagino que vocês tiveram primeiro, era 1 semana o evento, e aí vocês perceberam que tinha muita procura, que realmente estava fazendo um movimento grande, vocês prorrogaram por mais 1 semana. E eu imagino, pelo menos pela minha experiência, que às vezes 2 semanas não são suficientes para o colecionador se decidir. E a gente sabe do pós-feira, né? A movimentação pós-feira, que a gente faz muitas vendas. Como ficam, então, as obras que a gente cadastrou no Arte da Quarentena? Elas continuam na plataforma? Elas continuam. Dani, fala, explica. Então, elas continuam na plataforma. Hoje a gente tem 4.000 obras cadastradas no nosso acervo da plataforma. Elas voltaram para a busca normal, onde você encontra todas as obras. Só que lá tem uma etiquetinha falando Arte da Quarentena. Então, você faz as buscas, quando você olha a Arte da Quarentena, era uma obra que estava no espaço expositivo na semana passada. Então,
Então, a gente ainda está fechando negócios, tem clientes ainda em negociação, querendo olhar mais, então ele vai encontrar ali misturado com todas as outras obras. Ah, ótimo isso. Isso é super importante. Eu acho que a gente pode conversar um pouco também sobre o resultado. Eu vi, vocês falaram no grupo também, que vocês vão enviar um relatório final da feira para a gente entender também esses números, que eu acho super importante a gente saber. Mas o que vocês já podem dividir com a gente, assim, um spoiler de resultado que vocês tiveram da feira, vendas, engajamento das galerias, visibilidade, engajamento dos colecionadores, e o que a gente pode ter assim de boas notícias sobre as doações que a gente vai fazer, né? Eu como galeria e vocês também, para as instituições que a gente escolheu juntos, né? Foram 3 instituições que vão ser beneficiadas com 10% de toda a venda que a gente conseguiu, que eu acho que isso foi, eu acho que o projeto é muito inovador e tem um valor enorme, mas eu acho que essa causa beneficente foi assim a cereja do bolo, eu diria, porque foi uma atitude e um movimento maravilhoso de vocês. Eu fico grata, as minhas artistas participaram com uma outra paixão desse projeto, porque a gente sabe que a gente está ajudando outros setores do mercado de arte a conseguirem sobreviver nessa crise. Então, o que vocês podem falar para a gente dividir sobre isso agora? É essa a ideia, né? A nossa intenção era fazer a roda girar, né? E eu acho que isso a gente conseguiu, isso é um sucesso bacana desse evento. Tanto assim, o evento ele tem uma reverberação que continua, que até hoje, quer dizer, encerrado o evento, mesmo depois da prorrogação, a gente continua recebendo pedidos para participar, de artistas querendo participar, a gente continua recebendo vídeos dos artistas ainda findado o evento. É interessante isso, porque é uma coisa que ela vai dando eco, né? Ela não acaba ali nela mesma. Esse conteúdo está todo na plataforma, está todo no nosso Insta, ele pode ser visitado a qualquer momento, está no YouTube também, quer dizer, está em todos os canais. A gente criou assim, um acervo de vídeos e de depoimentos muito bacana. Eu acho que isso ele pode ser realmente continuamente explorado, né? A gente ainda não tem os números finais, mas é isso, quer dizer, toda a remuneração da plataforma vai para as 3 entidades, 3 instituições que a gente selecionou, que é a ABACT, que é o IAC e o Projeto Horizontes, né? E a gente sentiu uma energia muito bacana de engajamento das galerias e dos artistas no evento. E dos usuários e, vamos dizer assim, compradores, colecionadores de arte, a gente teve muito feedback. Foi muito interessante porque as pessoas falaram, nossa, mas quanta coisa, quanto vídeo interessante, quantas obras diferentes, e esse Instagram está bombando, é tanta novidade. Quer dizer, eu acho que esse efeito foi muito interessante. Eu percebi isso também, e eu tive também, através de vocês, muitos colecionadores também que não conheciam a galeria, que mandaram mensagem, que se interessaram. Eu acho que foi uma outra porta que se abriu, que foi muito interessante. E eu percebo assim, eu recebi, através de vocês me indicaram também alguns colecionadores que tinham algumas dúvidas, e são novos colecionadores. Eu acho que também a plataforma digital ela possibilita muito o novo colecionador a iniciar a sua coleção. Como você acha que a Arte Soul pode efetivamente fazer esse trânsito da galeria para chegar no novo colecionador, para que ele então comece uma coleção, para que ele consiga tirar suas dúvidas e para ele consiga até, de forma prática, conhecer a galeria, que às vezes eu não consigo, eu não tenho amplitude que eu percebi que vocês podem ter para alcançar o público que vocês alcançaram. Como você acha que isso pode acontecer? Sabe uma coisa que é interessante, Bianca? Hoje foi uma cliente na sua galeria, né? E o mais interessante é que essa cliente mora no mesmo bairro da sua galeria.
Quer dizer, quantas vezes essa pessoa já passou na porta e a hora que eu falei, que eu dei o endereço para ela ir ver a obra pessoalmente, ela falou, eu sei qual é esse lugar assim, assim, assado. Quer dizer, então você pensa que às vezes você está com a pessoa do seu lado e que você não consegue ir lá para dentro, né? Então, o digital tem esse efeito. Essa pessoa navegou, conheceu, viu as obras, teve todo um processo de amadurecimento, viu várias opções, questionou, conversou, pediu PDF e tal. Aí, no final, ela falou, bom, eu vou lá. E aí, poxa, era do lado da casa dela, né? Então, eu acho que esse papel do digital, que é quebrar a barreira, é tornar as coisas próximas, e é uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo onde você está distante, né, porque a gente está assim, falando remotamente, você está aproximando as pessoas. Eu acho que esse é o papel, é você tornar a informação fácil e acessível a ponto da pessoa se sentir confortável de perguntar o que ela quiser, né, de xeretar o quanto ela quiser, de mostrar para quem ela quiser, uma coisa que talvez ela tivesse só o físico, ela não teria tanta liberdade. Exatamente. Eu ainda divulgo muito, eu trabalho muito no Instagram, eu acho o Instagram uma ferramenta essencial para a gente divulgar as obras, eu posto, mas tem muitas galerias que não têm essa facilidade digital ou esse interesse. E foi o que você falou, se o colecionador tem uma plataforma digital que ele pode fazer um álbum de obras, possíveis obras que ele está interessado em adquirir, e tirar foto, e mostrar a foto, de repente, num almoço, pedir opinião, o quanto você alcança? Eu acho que é assim, a gente não pode fechar os olhos para essa amplitude. E foi o que você falou. Ela era eu até por coincidência conheço, que é uma pessoa que mora no meu bairro, e como a minha galeria é pequena e fica numa esquina, muita gente, é uma casinha, tem uma cara de casinha na Europa, assim, muita gente às vezes passa e não se dá conta que é uma galeria de arte. Então, assim, eu sou uma pessoa que sou uma pessoa que busco muito fazer essas parcerias de divulgação. Eu acho que quanto mais eu tiver braços para me atender, mais sucesso como galerista eu vou ter e melhor eu vou conseguir representar meus artistas, né? Eu acho isso muito essencial. Eu queria falar com vocês também agora um pouco sobre um assunto que eu venho abordando nas minhas lives, que eu converso muito com os meus artistas. Eu represento artistas consagrados já no mercado e novos que estão iniciando, que eu estou agora apresentando para o mercado. E a gente fala muito sobre o colecionismo e o novo colecionador. Então, eu queria que vocês respondessem qual é o papel do colecionador no mercado e qual é o papel até cultural e social que o colecionador tem para que a gente consiga, então, fazer essa roda girar. Porque o artista trabalha, a galeria trabalha, a gente tem os modos de divulgar, então, esse trabalho, mas essa roda termina no colecionador, de certa forma, para que ela continue nesse movimento. Então, qual é o papel do colecionador? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que a gente também está vendo uma transformação nisso, Benca, nos últimos anos. E aí não tem a ver com quarentena, acho que é um processo que vem acontecendo, né? Primeiro tem toda aquela questão, né? Quem é o colecionador? Porque dificilmente alguém se considera colecionador. Uhum. Eu acho que o colecionador é aquela pessoa que se preocupa com essa questão. A pessoa coloca na cabeça, será que eu sou um colecionador? Provavelmente ele é. Né? E aí acho que tem algumas questões. Acho que hoje você tem muito mais claro que o colecionador ele não é dono de uma obra, ele é guardião daquela obra. Então existem algumas questões de preocupação mesmo com a manutenção, com o fato de que essa obra esteja bem documentada, que ela seja bem guardada, que ela seja exposta, né? Então eu conheço alguns colecionadores que sofrem com a questão de colecionadores aí, né, que tem muitas obras, sofrem com a questão dessas obras não estarem expostas, elas não estarem acessíveis nem para ele mesmo, muitas vezes estão num depósito. Eu acho que nos últimos anos, eu diria que é um processo dos últimos 5 anos, talvez, acho que tem um sentimento crescente da responsabilidade que o colecionador tem de guarda, de preservação, de acesso às suas coleções.
Não quer dizer que qualquer obra que você tem que deixar em casa, mas essas preocupações começam a surgir. Tanto é que a gente tem visto surgir, nos últimos anos, instituições privadas de colecionadores. E tem alguns exemplos, você tem o Marcos Amaro com a Fama, tem a Regina Pinho com a Casa do Parque, Figueiredo Ferraz já é mais antigo em Ribeirão, tal. Agora, o médio colecionador... Oi? O Silvio Frota. Silvio Frota, mas aí já é um mega, né? Já tem um museu, fez até um museu. Uma coisa assim, excepcional. Então, assim, tem desde esse perfil de colecionador, que é um grande colecionador, mas os pequenos e médios colecionadores também estão começando a olhar. Então, eu acho que tem uma preocupação de, poxa, tá bom, essa obra, como é que eu mantenho ela? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com ela? E uma necessidade das galerias também se adaptarem e se orientar bem, né? Então, o pequeno e o médio, acho que ele tem uma responsabilidade, claro, não tanto com o acesso do público, com a manutenção do sistema, mas de olhar com seriedade aquilo que ele tem, olhar com seriedade aqueles artistas que ele escolheu ter e apoiar a carreira dessa pessoa. Às vezes isso significa comprar um livro, às vezes significa ir à exposição, às vezes significa comprar uma obra, porque você sabe que aquela pessoa está precisando, porque ela precisa continuar produzindo, porque o que ela tem a dizer é relevante. Então, acho que tem um... Como a gente está falando de mudanças estruturais, acho que tem acontecido uma mudança nesse sentido dos colecionadores também. Eu não sei você, como galerista, se você percebe isso também, esse caminho acontecendo. Eu percebo muito que esse rótulo do colecionador está mudando. Não é mais aquela pessoa que tem uma coleção caríssima e catalogada e inatingível. Nossa, a coleção dele. É claro que a gente tem no Brasil colecionadores incríveis, vocês citaram alguns, que tem uma coleção assim, que você entra na casa da pessoa, você quase morre do coração, né? Aquela coisa histórica. Graças a Deus que é um país que ainda ama a arte, né? O Brasil é um país que ama a arte. A gente tem inclusive artistas brasileiros de destaque internacional, e a gente tem colecionadores que valorizam isso. Mas eu acho que o rótulo do colecionador, o clássico, está um pouco mudando isso. Eu estou vendo muita gente jovem que já se considera, como você falou, será que eu sou um colecionador ou não? Ele porque ele comprou uma obra de arte, e ele toma conta daquilo, foi como você falou. Ele pergunta como armazenar, onde expor, ele se pergunta com uma expografia dentro de casa, ele se preocupa com isso. Como que eu vou colocar? Será que eu coloco uma escultura do lado de uma foto, do lado de um quadro? Vai combinar? Não vai? Então, eu acho que isso é um sinal de que nós, galerias, vocês também como uma plataforma, a gente está conseguindo se aproximar cada vez mais do público. Porque se eles querem, de certa forma, mimetizar o que eles veem numa galeria, numa exposição em casa, significa que a gente está fazendo o nosso dever de casa bem, né? A gente está conseguindo atingir e criar uma paixão pelo colecionismo, que a partir do momento que uma pessoa adquire uma obra de R$1.000, ele já é um colecionador, porque ele está fomentando arte. Eu conversei muito sobre isso com o Fábio Faisal, numa live que a gente fez aqui, que ele falava como pendurar conceitos. Uma coleção, e ele até falou, eu acho cafonérrimo você ter uma coleção só de R$100.000. Não é agora mais essa questão. A sua coleção é um diário de bordo sobre a sua trajetória. É o que conversa com você. São obras que você vai conviver no dia a dia, que você vai olhar para aquela parede e você vai se encontrar nas suas obras. E eu acho que quanto mais a gente conseguir passar essa ideia de que todo mundo pode ser um colecionador de arte, e qual é a importância que colecionar tem hoje em dia, sempre teve, mas que a gente pode focar em hoje em dia, a gente consegue, então, atingir mais público. E eu queria saber para vocês como vocês estão conseguindo atingir também o novo colecionador, e queria entender também o que está acontecendo nessa crise em relação ao colecionismo. O comportamento mudou? Ou vocês acham que as obras que estão sendo adquiridas são de um valor até um teto X, ou não? Ou quem sempre comprou obras mais caras continua comprando? Como que vocês estão vendo esse cenário agora? Eu acho que, assim, na plataforma, a gente tem essa questão de valor, a gente tem um certo limite de atuação, né? Então, eu não consigo te falar muito se as obras de grande valor estão tendo a mesma performance ou não, né? Agora,
O que eu acho é que, dentro dessa história do colecionismo, o digital tem uma coisa interessante, que essa entrega de informação fácil para as pessoas torna mais fácil você se vincular a uma obra de arte, né? Você vai entender um pouco mais daquilo, você tem muita informação fácil ali para saber sobre o artista, sobre a obra, você cria uma relação com a obra, né? Eu acho que o colecionismo, ele muda aí. Você pode se chamar de colecionador com uma obra só, se você tiver um vínculo com aquela obra, se ela for mais para você do que simplesmente uma obra na parede. E a gente tem um recurso na plataforma de você favoritar obras e ir salvando essas escolhas dentro de uma pasta. E é uma coisa interessante, a gente até numa entrevista que a gente fez com o Marcelo Dantas, ele falando do Instagram, ele fala de você salvar as coisas no Instagram como uma forma de colecionismo. E a hora que você começa a salvar, mesmo que sejam imagens das obras, já é um exercício de colecionismo, né? A gente tem uma área de seleções no site, onde a gente chama pessoas do mercado para fazer seleções de obras, e é muito interessante, às vezes, quando a gente fala, olha, mas você vai precisar tirar 2 ou 3 da sua seleção, porque não cabe onde a gente vai expor. E a pessoa fica incomodada, porque o processo de selecionar já dá uma sensação de coleção, já é a coleção da pessoa. Mas eu não quero tirar nenhuma, porque é o envolvimento, é a hora que você pesquisa de um jeito um pouco mais afetivo, um pouco mais envolvido, aquilo já é um processo de coleção, né? Eu acho isso muito interessante, esse movimento na plataforma. Mas a gente tem um foco muito em desenvolver novos colecionadores, em trazer novas pessoas para o mercado, né? Esse é muito o nosso foco de atuação. E como vocês estão vendo agora o colecionismo assim, em números, em relação ao valor das obras pelo online? Porque eu me pergunto muito isso, eu vejo as galerias também debatem muito sobre isso. O que mostrar nas feiras virtuais? Será que obras até um certo valor ou não? Ou obras de valor mais alto também continuam sendo adquiridas? Tá mudo, Dan. O que a gente percebeu é o seguinte, que comprar sem ver, sem visitar a galeria, sem o contato com a galeria, dificilmente ela vai comprar uma obra acima de 6 mil, 7 mil. A não ser que já conheça há muito tempo o artista e conheça muito bem a obra. Agora, se há interesse em obras de maior valor, normalmente vai ter o contato com a galeria, eles vão conversar, vai pedir para experimentar, vai ter todo um processo que vai além da plataforma. Então, assim, comprar por PagSeguro, clicou, comprou e acabou, 6 mil seria, eu diria que é um limite máximo que aconteceria. Ótimo. Eu acho super interessante a gente aproveitar esse momento do mercado de transparência no valor das obras, as galerias colocando seus valores para todo mundo poder consultar, que é algo que nunca existiu, né? A gente sabe que nas exposições os preços ficam escondidos, até nas feiras de arte você não vê o preço ali exposto, e eu acho que a plataforma digital, as feiras online, tem trazido para a gente uma possibilidade de pesquisa, de pensar, de planejar o seu budget, o quanto você vai gastar. Então, eu acho que seguindo essa tendência da transparência, que eu espero que também seja outra aquisição que fique depois da crise, eu acho muito importante, muito interessante a gente falar sobre quais obras estão saindo, o que tem mais interesse, até onde vai a carteira do colecionador para colecionar online. Porque a gente sabe que na galeria é um valor, nas feiras de arte físicas é um outro valor, mas eu acho interessante a gente discutir com total transparência também como é esse mercado online. Acho muito interessante você ter falado isso para a gente, Dani. E eu também queria perguntar para vocês o que vocês aconselham para nós, galerias, e para os artistas em geral, que a gente faça em parceria com as plataformas digitais. Como eu posso contribuir, eu, Bianca Beckel, com a ArteSoul, para que a gente continue com essa parceria de sucesso e que ações eu posso continuar promovendo que sejam relevantes para vocês e como a gente consegue, então, caminhar juntos agora, na pandemia e depois. Eu vou começar falando, mas daí as meninas completam, tá? Colocar muito detalhe da obra, porque normalmente as galerias sobem uma imagem da obra. E
Aí você não consegue ver outros ângulos e detalhes da obra. Então, esse é um ponto. Colocar o máximo de informação da obra e do artista. A gente acredita muito, se pudesse ter uma explicação sobre a obra, até um áudio ou do artista, um filme, contando a história daquela obra. Porque a gente precisa humanizá-la, né? Ela tem que deixar de ser simplesmente uma imagem na plataforma. A pessoa que está navegando precisa entender o que tem por trás. Então, isso dá trabalho para a galeria ter que cuidar da sua página e cuidar de todos os detalhes que eu estou falando. Mas, com certeza, vai aproximar do usuário a arte da galeria e do artista. Uhum. É isso aí, eu acho que a gente tem muito recurso na plataforma, a gente tem um espaço meio assim infinito para o galerista, né, para o artista. Acho que usando esse espaço com propriedade, sabe, sem economia de informação, de imagem e de conteúdo, porque o que a gente tem que entender é que as relações, a gente está quebrando as barreiras para aproximar e para justamente a pessoa ter acesso às informações, né? Esse usuário quer saber mais, é para ele poder ter informação para tomar uma decisão. Então, acho que usar as ferramentas com abundância é uma coisa importante, e a gente está super aberto agora a fazer eventos, né? Então, assim, trazer esses eventos para dentro da plataforma, usar desses canais de divulgação que a gente tem, dessa reverberação que a gente tem, ações conjuntas são super positivas. Eu acho que a pandemia tem mais um ganho em tudo que você falou, Bianca, que é muito bacana, que a gente viu as galerias se unindo para fazer projetos conjuntos, e foram projetos muito bacanas, né? Esse Partilha que vocês fizeram foi incrível, um projeto muito bacana. Eu acho que isso também é muito importante. Uhum. Eu ia acrescentar ao que a Carla e a Dani disseram. Outra coisa importante é manter a plataforma atualizada. Então, a gente percebe isso quando alguém... Existem pessoas que entram semanalmente e que ficam lá olhando e fuçando. Essas são pessoas que ou são colecionadores ou estão a um passo de comprar. Elas estão se acostumando, né, com a ideia, então estão pesquisando. Se a pessoa entra e vê sempre a mesma coisa, ela até tem dúvida se aquilo que está lá ainda está vendo ou não está. Então, essa atualização constante é importante. Outra coisa, aí na esteira do que a Dani estava falando, de usar todas as ferramentas, a Carla disse, assim como quando um cliente entra na galeria ou encontra, vai a uma exposição, o trabalho do galerista é comunicar, né? Então, tem comunicação de narrativa, né? O que é aquela obra, quem é esse artista, por que essa obra é importante na trajetória deste artista, neste momento histórico, o que ela pode ter de relação com essa pessoa que se interessou por aquele artista, por aquela obra. Essas narrativas que acontecem no mundo físico, elas têm que acontecer no mundo digital. Não é necessariamente o mesmo formato, mas a narrativa é a mesma, a história é a mesma, porque a obra é aquela, o artista é aquele, né? Então, isso é importante também. A gente percebe uma diferença grande. E ter a informação, ter máximo de informação e imagens excelentes. Imagem que não está boa, não funciona. A pessoa precisa poder dar zoom, sabe? Olhar o detalhe, né? Acho que é isso. Outra coisa que é frustrante, Bianca, é quando a pessoa decide comprar e chega o pedido para a galeria e ela diz se a obra está disponível ou não. E a obra foi vendida. E aí o cliente fica, não estou acreditando, eu naveguei aqui, eu demorei tanto tempo para achar essa obra, agora... Então, a gente manda PDF de outras obras, mas nunca é a mesma coisa. Exatamente. Encantamento. A gente sabe o tempo que ele levou para finalmente tomar a decisão de adquirir aquela obra, né? Então, deve ser realmente uma frustração enorme. Ele não vai querer outra obra. Então, é uma venda que a gente perde, né? Não pode deixar de atualizar, porque você perdeu aquela venda. E ele não vai. Se ele colocou na cabeça aquela obra específica, dificilmente ele vai se contentar com uma outra obra. Então, eu acho que vocês falaram é importantíssimo. Eu estou aqui controlando o tempo, porque eu estou ficando meio nervosa, que a gente está chegando ao final da nossa conversa.
Eu acho que a gente abordou bastante coisa, a gente conseguiu conversar sobre um monte de coisas. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa sobre a Arte Soul, alguma informação adicional, ou falar sobre o Arte da Quarentena, falar sobre novos passos, né? O futuro da Arte Soul, como vocês vão continuar fazendo parte da nossa vida, porque agora a gente também não quer mais ficar sem a Arte Soul. Então, assim, como que vocês continuam participando do nosso dia a dia e dar uma última mensagem para depois a gente salvar essa live, porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma live que não é no meu Insta, e tá meio pelo meu Insta, estou um pouco confusa, mas para salvar, para ficar disponível, depois eu vou baixar no meu canal do YouTube também, para quem quiser, quem não conseguiu estar aqui com a gente ao vivo, conseguir acessar por lá também. E queria que vocês dessem, então, as suas considerações finais. Eu queria comentar que vem muita coisa pela frente aí, assim, a tecnologia não para, a ideia é que a experiência seja o mais próxima possível da realidade, cada vez mais. Então, desde 3D até poder olhar a obra no ambiente da sua casa, até imagens e filmes cada vez com mais nitidez, e poder escutar a história do artista, todo esse envolvimento que vai até além de estar num espaço físico, porque você tem tantos detalhes e informações sobre a obra. Então, eu acho que é esse o futuro. Eu acho que a gente tem aqui um time muito guerreiro, muito bacana, cada uma aqui com a sua expertise, é muito bacana esse trabalhar aqui no Arte Soul. E eu acho que a nossa ideia é esse aprimoramento contínuo da plataforma, e sempre olhando para essas novas tecnologias e novas possibilidades, que a gente puder tornar essa relação cada vez mais humana, mais próxima entre a obra e o cliente, né, o comprador, o colecionador. Acho que essa é uma busca constante que a gente tem. E a gente pretende, sim, continuar com esses eventos, que eu acho que isso é muito interessante. Embora, como a gente falou, essas obras continuem na plataforma, elas estão lá para as pessoas continuarem acessando e buscando, quando a gente cria esse evento com um recorte específico, isso dá um foco, uma luz em uma determinada produção, né? É muito interessante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai continuar fazendo. É isso. Eu também não tenho nada a acrescentar dessa vez, elas disseram tudo. Agradecer esse timaço da Arte Soul, porque o pessoal não só é muito competente, é também muito guerreiro. Todos. E Bianca, eu sei também que o seu caminho tem sido batalhado passinho por passinho. Fico feliz de te ver uma galeria tão vibrante, tão... realizando tanto, né? E agradecer por essa parceria. Maravilhoso, meninas. Adorei isso, que eu imagino que vocês sejam cansadas, e ainda nos finalmente, eu recebendo mensagens de vocês ainda com cliente para a galeria, ou seja, vocês não pararam de trabalhar, então eu fico realmente muito feliz por vocês conversarem comigo. Eu acho que a gente conseguiu dar uma luz para muita gente também, para galerias que possam estar nos ouvindo, de passos para que a gente consiga caminhar juntos nessa nova realidade que a gente está vivendo de agora em diante, que veio para ficar, como a Carla falou, como a gente conversou. E queria agradecer a vocês demais pelo evento Arte da Quarentena, que movimentou, que foi um evento lindo. E eu espero que a gente consiga continuar sendo parceiras. Vocês podem contar comigo para o que vocês quiserem. Eu vou estar sempre disposta a fazer projetos juntas e eventos. E boa sorte para vocês, parabéns. E a gente continua, então, fomentando arte no Brasil, que é uma tarefa difícil e super honrada para a gente. Muito obrigada. Obrigada por quem assistiu também. Eu não consegui ver as perguntas no Insta, porque eu estou aqui no Zoom, mas vai ficar salvo, então, no Insta da galeria e no YouTube também, para quem quiser assistir. Eu acho que é super válido, porque a gente trocou dicas preciosas para o mercado. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada pela parceria e por acreditar no nosso trabalho, Bianca. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Beijo, boa noite.